Se tens uma clínica de medicina dentária em Portugal a faturar mais de 500 mil euros por ano, há uma enorme probabilidade de estares a queimar milhares de euros todos os meses na tua publicidade sem sequer te aperceberes. Não porque os teus anúncios são maus ou não funcionam, mas porque o teu sistema comercial tem tantos furos que mesmo quando funciona, o dinheiro cai pelo caminho, as pessoas perdem-se no processo. Ora, neste vídeo eu vou mostrar-te o blueprint que usamos na Volume, que é uma agência de marketing digital para ajudar clínicas a gerar. E vamos pôr este objetivo: 200 leads qualificados em 30 dias e pelo menos 5 novos pacientes, com um custo de aquisição por paciente na ordem dos 200 euros e um retorno de pelo menos 5 vezes sobre o investimento que fizeres em publicidade. No final, dou-te 2 caminhos. Como pegares nisto e implementares internamente nos próximos 90 dias, vou-te mostrar passo a passo como, ou 2, como podes simplesmente pedir-nos a nós para o montarmos por ti com uma garantia de money back. Eu sou o Tiago Severino, fundador da Volume, uma agência de marketing digital. Trabalho todos os dias a construir sistemas de aquisição de clientes para empresas que faturam acima de 1 milhão por ano e algumas delas incluem exatamente clínicas dentárias. O nosso website tem de resto testemunhos de clínicas dentárias a dizer que só não fecharam portas graças a nós. E escrevi um guia de mais de 120 páginas sobre aquisição de clientes para a medicina dentária. Ora, neste vídeo eu vou condensar o essencial em 3 blocos. Primeiro, a matemática por trás de um sistema que gera lucro e não frustração. Em segundo lugar, os 3 pilares de um sistema de aquisição de clientes: tráfego, landing pages e marcações e parte comercial. E em terceiro lugar, o plano de execução em 90 dias e como decidir se deves fazer isto sozinho ou se deves fazer isto com a ajuda de uma agência. Se diriges uma clínica com mentalidade de crescimento, mas queres reduzir o risco e os erros, este vídeo foi feito para ti. Vamos à parte matemática e vamos começar por alinhar expectativas. O objetivo aqui é simples: um custo por lead-alvo de cerca de 5 euros, um número de leads por mês de cerca de 200 leads, 20% destes leads devem agendar uma primeira consulta, ou seja, estamos a falar à volta de 40 marcações, 25% destes cumprem efetivamente a consulta, marcam efetivamente presença, estamos a falar da volta de 10 comparências e 50% dos que comparecem compram efetivamente um tratamento, ou seja, 5 novos pacientes. Se cada paciente da especialidade que estás a promover te gera, em média, vamos dizer, 1000 euros de margem líquida, 1000 euros de dinheiro no teu bolso, estás a falar de um sistema que te põe 5000 euros no bolso de retorno face ao que investes em publicidade. Com um investimento em publicidade de cerca de 1000 euros por mês, lá está, isto é um retorno do investimento de cerca de 5 vezes. E este sistema que eu vou explicar hoje não é lançar posts, isto é um sistema de aquisição de clientes. Portanto, compara isto com o cenário que encontramos na maior parte das clínicas com que falamos pela primeira vez. Quanto é que tu pagas hoje por lead? São esses 5 euros? Que percentagem agenda a primeira consulta? Se calhar nem 1%. Quantos realmente aparecem quando marcam a primeira consulta? Quantos fecham o negócio? Se tu não tens respostas a estas perguntas, o problema não é o Facebook, o algoritmo, nem os leads serem frios, nem a agência. O problema é não haver um sistema, ok? E é esse o problema que nós vamos atacar hoje. Vamos começar pelo pilar número 1, a investigação. E este é o trabalho que deves fazer durante a primeira semana em que estás a construir o sistema que te vou sugerir neste vídeo. Antes sequer de falares em anúncios, fazemos sempre 2 coisas. Entrevistas a pacientes reais é a primeira. Queremos saber coisas como por que motivo vieram à clínica, do que é que tinham medo, o que é que os fez finalmente dizer agora vou tratar deste problema. E depois de entrevistarmos pessoas, vamos analisar os nossos concorrentes. Queremos saber coisas como que tipo de ofertas já existem no mercado, especialmente no digital, se estão a usar e-books, se estão a usar simuladores, se estão a usar consultas grátis, se estão a usar facilidades de pagamento. Queremos perceber como é que os outros já têm sucesso a fazer aquilo que nós queremos fazer, em Portugal ou no estrangeiro. Ora, desta fase sai, por um lado, a mensagem que mexe com o paciente que queremos captar, por outro lado, a estrutura da nossa oferta, que preço devemos praticar, que bónus devemos incluir, que financiamento, que modalidades de financiamento devemos ter, que torna mais fácil a pessoa aceitar a nossa oferta. E em terceiro lugar, o isco certo. Será que devemos partir para a captura deste cliente com um simulador, com um e-book, com uma campanha direta, com um desconto especial? Dependendo da especialidade, o isco deve variar. Sem isto, tu vais ter sempre leads caros e pouco qualificados e vais andar um bocadinho na adivinhação.
Pilar número 2, vamos à construção do sistema. E este é o trabalho que deve decorrer normalmente entre a segunda e a terceira semana em que estás a construir este sistema. Aqui é onde a maior parte das clínicas falha porque fazem tudo pela metade. Vamos falar de anúncios. Se estivermos a falar de um sistema que anuncia essencialmente na Meta, no Facebook e no Instagram, estamos a falar de um ambiente onde os criativos, os teus vídeos, as tuas imagens, as tuas fotografias devem ter o principal problema que traz essas pessoas à clínica no texto. A segunda mensagem deve ser a oferta concreta, por exemplo, se tiveres uma modalidade de pagamento, isso faz parte da tua oferta, desde X euros por mês, com financiamento disponível, isso também deve estar no teu anúncio. E em terceiro lugar, lembra-te que uma imagem com um médico real da tua clínica normalmente tende a converter melhor, não uma imagem de banco de imagens, ok? Mais dicas sobre os teus anúncios, muito importante considerares as várias proporções que a Meta hoje em dia aceita, 1:1, 4:5, 9:16. Lembra-te que a Meta tem vários posicionamentos para colocar os teus anúncios. Depois, testa com ou sem figura humana os teus criativos publicitários, testa imagens antes e depois, testa imagens com diferentes chamadas à ação, não cries um anúncio chapa 5 e atiras com cores diferentes, sempre o mesmo anúncio, sempre com a mesma estrutura. Nós temos especialidades que promovemos que funcionam melhor com uma figura humana de um médico e outras sem essa figura humana de um médico, ok? Se estivermos a falar em Google, estas dicas não se aplicam, estamos a falar essencialmente de pesquisa e, portanto, aqui temos que trabalhar com palavras-chave. Mas atenção, se tu passaste pela tal semana 1 de investigação, onde investigaste os teus concorrentes e o que é que está a ser feito pelos outros, já viste nos anúncios dos teus concorrentes que ranqueiam nos lugares mais acima do Google, que palavras-chave é que aparecem. Portanto, já tens uma lista dessa fase de investigação, pelo menos de algumas palavras-chave que deves licitar. Vamos passar para a parte das landing pages. Independentemente do isco, se é um simulador, se é um formulário, se estás a oferecer um e-book para estabelecer um primeiro contacto, há regras básicas que deves seguir. Uma especialidade por página, ou seja, nós não vamos promover todas as especialidades e atirar pessoas para um website. Um título na página com o principal problema que o paciente procura resolver, ou seja, se o paciente procura reconquistar o à vontade para sorrir antes sequer de falar na especialidade, esse deve ser o problema que está plasmado no título. Pelo menos há uma versão com esse problema que deve ser testada. Para além disso, o formulário da página deve ser visível sem scroll, é aquilo que em marketing chamamos above the fold. Depois, o formulário curto gera-te mais volume de leads, o formulário longo, com mais campos, mais perguntas, gera-te mais qualificação. Não apliques os teus formulários chapa 5, testa. Tu queres encontrar um ponto de equilíbrio entre um formulário longo e um formulário curto para teres quantidade de leads e ao mesmo tempo qualidade, nem tanto ao mar nem tanto à terra. Depois tens de ter uma oferta diferenciadora logo na primeira zona da página. Se as pessoas não encontrarem as tuas facilidades de pagamento disponíveis, por exemplo, logo no princípio, é mais uma página comercial que lhes está a tentar vender qualquer coisa e elas estão de saco cheio desse tipo de discurso. Depois, um vídeo curto com o médico da clínica a falar diretamente com o visitante normalmente gera mais conversões. Pontos extras se este médico for o mesmo que as pessoas viram no anúncio na Meta. Lembra-te de incluir nesta página também testemunhos e imagens antes e depois. Não me lembro de nenhum caso de medicina dentária que não tenha imagens antes e depois. Lembra-te de usar botões visíveis e com contrastes altos espalhados pela página. Não uses só um botão e não uses um botão que se confunde com tudo o resto, e até há um termo para isto que usamos em marketing, que é o termo BOB, Big Orange Button. Quanto maior, mais gorducho, mais visível for o botão, mais tende a página a converter. Vamos passar à Thank You Page e ao calendário, a página que recebe a pessoa depois dela se registar na landing page. Ora, quando o lead pede informação, não o deves deixar à solta. Deves convidá-lo imediatamente a marcar uma primeira consulta de avaliação gratuita numa janela de 3 a 5 dias. Pensa em consultas de 15 minutos, consultas para qualificar, criar empatia, explicar o processo e as condições. Não penses em consultas de 2 horas onde já está a haver prática clínica pura e dura. No teu calendário online, pensa em criar poucas fricções, a pessoa deve escolher um dia, uma hora, segue com o pedido de pré-marcação. Lembra-te de ter na Thank You Page um novo vídeo, se possível do mesmo médico da página anterior, a explicar porque é que a pessoa deve marcar aqui e agora. Por exemplo, se tiveres uma promoção que expira brevemente, isso é uma razão de urgência que podes utilizar. E lembra-te, quanto mais longo for o horizonte de marcação, mais no-shows vais ter. Se a pessoa marca uma pré-consulta
hoje para daqui a 2 meses, a probabilidade dela não aparecer é altíssima. Vamos passar aos e-mails de recuperação de leads. E o que é que são e-mails de recuperação de leads? A maioria dos leads, ponto 1, não atende à primeira quando desligas, mesmo quando o interesse é deles e se registam. Ponto 2, não marca consulta na hora. E para este tipo de pessoas, nós devemos criar uma sequência de e-mails que dura entre 5 a 10 dias, pelo menos um e-mail por dia. Estamos a falar de e-mails só de texto, com uma pessoa real a falar, pontos bónus outra vez, se for o médico que estava no anúncio e nas landing pages a escrever. Estes e-mails devem estar focados em desmontar medos reais, medos sobre o preço, medos sobre dores durante o processo, medos sobre o tempo que demora o processo, vergonha, o que for. Nós na fase de entrevistas tentamos perceber o que é que impede estas pessoas de seguir e atacamos diretamente estes problemas nos nossos e-mails. Temos que utilizar histórias de pacientes, histórias reais que tinham as mesmas dúvidas e avançaram. Lá está. Vamos buscá-los à fase de entrevista e é este o sumo com que fazemos uma coisa que em marketing se chama desfazer falsas crenças. Ou seja, apresentamos um problema que a pessoa por norma sente, falamos dele, contamos uma história e desatamos este nó. Vamos passar ao pilar 3 do nosso sistema, finalmente o nosso sistema comercial. E isto é trabalho que deves fazer entre as semanas 3 e 4 em que estás a construir este sistema. E o que é que eu quero dizer com o sistema comercial? Isto é onde se ganha e onde se perde dinheiro na maioria das vezes. Ou seja, é comum nós encontrarmos clínicas que até geram leads, mas é mais comum ainda não fazerem nada com eles. E há 3 pontos críticos no trabalho comercial. Ponto 1, tempo de contacto. Regrador. Tu deves ligar ao teu lead numa janela de 5 minutos. Se isto é impossível, arranja-te, contrata pessoas ou não invistas neste tipo de marketing. Tu não tens noção dos estudos que existem que mostram a propensão exponencialmente menor de fechar um negócio cada vez que passa mais uma hora face à altura em que o lead se registou. Depois, se o lead não atender, segunda chamada logo a seguir e voicemail curto e SMS ou WhatsApp logo a seguir dessa segunda chamada e depois disso, se continuar sem atender, sequência de 7 dias de tentativas organizadas durante a manhã e a tarde com mensagens de reforço, SMS, com várias opções de horários e a falares nos bónus para clientes que se registam ou que compram este serviço através de campanhas digitais. 7 dias parece-te muito? Não me interessa. Muito é tu gastares milhares de euros e não vir dinheiro de volta. E para o ritmo de vida que nós temos hoje é absolutamente normal que as pessoas resistam, especialmente porque nós lhes ligamos quando elas estão a trabalhar, a pôr os filhos à escola, a fazer 30 por uma linha. Nós temos que insistir muitas vezes em horários que não são horários laborais e eventualmente as pessoas acabam por atender e dar-nos uma resposta. Dentro dessas há efetivamente pessoas que mudaram de ideias, mas muitas simplesmente não atenderam a primeira vez por uma questão de disponibilidade. Depois, vamos falar de script de marcação e de agendamento, ou seja, o que é que deves dizer a estes leads quando falas com eles ao telefone? Bem, e em primeiro lugar aqui a lógica é confirmar o problema que a pessoa tem. Não entres numa consulta por telefone, tu queres qualificar se efetivamente é uma pessoa que encaixa no perfil de cliente que tu podes tratar. Depois, tu deves querer confirmar o objetivo da pessoa, o que é que a pessoa quer recuperar, o que é que quer voltar a fazer. Isto é importante para tu perceberes se esta pessoa, quando se sentar na tua cadeira, tem efetivamente hipóteses de se tornar teu cliente ou paciente ou só vai lá perder tempo, ela e tu. Depois, tu queres confirmar a prioridade da pessoa, é algo que quer resolver já ou é algo para daqui a 3 anos. Isto é importante para decidirem se vale a pena ela ir à consulta. E depois faz sentido encaixar já uma consulta nos próximos dias e, se possível, neste discurso, nesta conversa onde estão a fazer esta marcação, avança com um reforço de credibilidade, os anos de experiência do médico que vai atender, o número de casos que já tem no seu portfólio, etc, etc. O que é que não deves fazer? Deixar o lead comandar a chamada, entrar em explicações clínicas infinitas por telefone, isto não é uma consulta e mais, se o fizeres, podes estar a deitar por terra a hipótese de vir a converter aquela pessoa. Vamos agora falar de lembretes automáticos e de lembretes manuais. Portanto, para quem já marcou consulta, é disto que eu estou a falar, nós queremos enviar e-mail e SMS no momento em que a pessoa marca esta pré-consulta e depois voltar a lembrar com lembretes automáticos 24 horas, 12 horas e 3 horas antes da consulta. Estas mensagens e ou e-mails devem levar sempre o dia, a hora e a morada onde a pessoa deve estar. Depois, lembra-te naquilo que são os lembretes manuais de ligar
Na véspera, uma chamada rápida de alguém da equipa, do médico, da pessoa da recepção, a confirmar se a pessoa vai, e 1 hora antes, um SMS simples, humano, a reforçar a decisão que a pessoa está a tomar e a disponibilidade para ajudar. E o objetivo aqui é simples, reduzir ao máximo a percentagem de pessoas que marcam e não aparecem. E se tu já fizeste este tipo de marketing, sabes do que é que eu estou a falar e sabes que os no-shows são um problema real para quem capta leads. Vamos agora falar na parte da execução em 90 dias de tudo isto. Vamos resumir tudo isto que eu estive a dizer. Ora, semana 1, investigação. Queremos falar com pacientes, estudar a concorrência, definir a oferta e o risco. Semana 2 e 3, queremos construir anúncios, construir landing pages, construir thank you pages e calendário e as nossas sequências de e-mail, sem esquecer as nossas formas de rastrear dados com os nossos tags e os nossos pixels meta. Semana número 4, queremos treinar a nossa equipa comercial, ou seja, ensinar scripts, configurar lembretes manuais, configurar lembretes automáticos, definir as métricas que vamos avaliar, eles têm que saber disto. E queremos medir o tempo médio de contacto, a percentagem das pessoas que marca, a percentagem das pessoas que aparece e a percentagem das pessoas que fecha. Eles têm que saber destes 4 objetivos antes do sistema começar a funcionar e antes de todos começarmos a trabalhar. Depois, todos os meses, queremos olhar para estas 4 métricas-chave e fazer perguntas. Tenho um custo por lead alto? Se sim, o problema poderá estar na tua oferta, não é interessante o suficiente, poderá estar nos teus anúncios, produz mais e diferentes, ou na tua landing page. Tem muitas armadilhas que impedem as pessoas de se registar. Se pouca gente marca a primeira consulta, o teu problema poderá estar no tempo que demoras a ligar aos leads, na consulta não ser apelativa, não há um vídeo na thank you page, a pessoa não percebe muito bem porque é que há de marcar, ou no calendário ser pouco flexível, se calhar precisas ter mais horários e não chega só na quarta-feira às 6 da tarde, quando te apetece perder tempo com este sistema. Se o problema for ter muitos no-shows, as pessoas marcam mas não aparecem, o problema poderá estar nos lembretes e no horizonte de marcação, ou seja, tu estás a permitir que marquem a primeira consulta para muito tempo depois e as pessoas acabam por se esquecer. Por fim, se o problema for poucos fechamentos, as pessoas até vão, mas não fecham, não consegues converter aquele visitante em cliente, o problema poderá estar no preço, na proposta de valor ou até na parte humana, na forma como o médico comunica em consulta. Lembra-te que este primeiro contacto entre um novo paciente que não conhecia a tua clínica e este médico deve ser um exercício de empatia. Portanto, é isto que transforma o marketing de esperar para ver no que dá num sistema previsível. São estes os números a que deves estar atento e são estas as regras básicas que deves pôr em prática quando constróis o teu sistema. Para finalizar, se és médico, dentista ou diretor clínico, ninguém te ensinou nada disto da faculdade. Se as coisas não estão a correr bem, a culpa não é tua. Ensinam-te a fazer implantes impecáveis, ensinam-te a fazer todas as técnicas que nos permitem ter saúde oral, mas não te ensinam a montar funis de conversão. Por isso é normal sentires frustração quando investes em anúncios. A agenda enche de pessoas que perguntam preços e no fim lucro nem vê-lo, mas isso não significa que os leads não prestam, isso não significa que o marketing seja impossível para ti, significa que não tens ainda um processo comercial e de marketing desenhado para tirar partido de leads e de marketing digital. Portanto, a responsabilidade a partir de agora que já sabes o que fazer, passa a ser tua. E tens 2 caminhos a partir daqui. Ou fazes in-house, pegas neste vídeo, pegas na tua equipa e põe em prática estas regras e avaliam os resultados, sentas-te com eles e dizes, olha, durante os próximos 90 dias vamos implementar exatamente este sistema de que o Tiago falou neste vídeo de YouTube, vamos avaliar métrica a métrica, não vamos inventar e vamos ver no que dá. Se não tiveres equipa ou não tiveres para isto, podes pedir à Volume para criar este sistema por ti. Nós trabalhamos apenas com clínicas que faturam mais de $500,000 por ano, dispostas a investir pelo menos 2.000 euros ou mais em publicidade e, muito importante, que têm alguém disponível para ligar a leads em menos de 5 minutos. Nós deste lado temos tecnologia para nos encarregarmos de avisar essa pessoa que o lead chegou, mas tem que haver uma pessoa disponível para o fazer. Construímos o sistema completo, construímos anúncios, vídeo, fotografia, design, construímos landing pages, construímos funis, construímos iscos, e-books, simuladores, fornecemos CRM, damos scripts à tua equipa comercial, só tem que os ler, criamos todas as automações, acompanhamos as tuas métricas todos os meses e é um sistema completamente chave na mão. E o melhor é que trabalhamos com uma garantia de money back, ou seja, se não entregarmos os resultados que te prometemos, podes pedir de volta o que pagaste pelo trabalho. Se fizer sentido para a tua clínica, o link para marcar uma reunião connosco está no texto da descrição, se não,
pega neste blueprint, executa, mede, otimiza e volta a este vídeo daqui a 6 meses para me dizeres quantos pacientes extra estás a tratar por mês graças a este vídeo. Porque no final do dia a diferença entre a clínica que cresce e a que estagna não é saber mais de marketing, é ter coragem de escolher um sistema, executá-lo até ao fim bem executado e não largar, não parar de otimizá-lo até funcionar. Vemo-nos no próximo vídeo. Obrigado.